Hoje, na aula de matemática do 8º ano, nós estudaremos sobre áreas e volumes. Por isso, nós estudaremos as páginas 206, 207 e 208, que são referentes a este assunto. Na página 206, nós lemos assim: composição e decomposição de figuras. Vamos recordar como calculamos a área usando algumas figuras como unidade de medida. Primeiramente, vamos usar o triângulo verde, representado ao lado como unidade de medida de área. Então, olha, tá vendo esse triângulo pequenininho verde que está no cantinho do primeiro desenho? Ele vai representar uma unidade, tá certo? Aí essa figura amarela, se você contar quantos quadradinhos verdes teria, nós teríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 triângulos pequenininhos correspondendo ao triângulo verde. Então, a área, representando pela unidade de desenho um triângulo verde, seria 16 desse triângulo amarelo. Agora, vamos ver o terceiro parágrafo. A figura A pode ser coberta por 16 triângulos verdes. Dessa forma, podemos dizer que a área é igual a 16 unidades. Usando o quadradinho vermelho, se eu contar um quadrado vermelho, olha o que acontece. Usando o quadrado vermelho como unidade de medida de área, vemos que a figura A, a figura amarela, não pode ser coberta diretamente pelas unidades quadradas V. Entretanto, sua área está entre 7 e 9 unidades. Para calcular a área exata, removemos um triângulo e o rearranjamos na figura de modo a obter uma figura A' com a mesma área de A. Como a área de A é igual à área A' e a região pode ser coberta por exatamente 8 unidades, V, tem-se a área A igual a 8, ou seja, foram usados 8 quadradinhos vermelhos para obter a figura amarela. Ao usar o triângulo verde, não tivemos problemas em calcular a área. Entretanto, ao usar o quadrado vermelho como unidade de área, tivemos que contar, cortar e remontar a figura. Em outras palavras, usamos as propriedades de congruência e adição de áreas. Vejamos a seguir o que significam essas propriedades. Então, olhem lá na página 207. Vocês têm uma figura cor-de-rosa e uma figura verde. Que a rosa é a figura A e a verde é a figura B. Elas parecem ser iguais, não parece? Olha o que o nosso livro diz. Duas figuras são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas, elas são iguais, se elas têm a mesma forma e mesmo tamanho. Daí elas serão congruentes. Por exemplo, as figuras A e B, representadas acima, são idênticas em forma e tamanho. Se recortarmos cada uma delas e colocarmos uma sobre a outra, veremos que elas se sobrepõem perfeitamente. Por isso temos propriedade da congruência. Duas figuras congruentes têm a mesma área. Claro que terá a mesma área. Se ela tem as mesmas dimensões, se ela tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, automaticamente elas terão a mesma área. Costumamos escrever A igual com o tio em cima B para dizer que A e B são congruentes. Olha aqui para mim. Se eu tenho isso aqui, A, este símbolo B, nós lemos A é congruente a B, ou seja, elas são idênticas no tamanho, no formato, nas dimensões, na área. Nesse caso, pela propriedade, nós temos que a área de A será B. Então, duas figuras congruentes terão a mesma área. Agora, observe a figura R, que é a figura azul da página 207. Ela foi decomposta em partes. Quais são as partes? São as figuras A, B, C, D, E e F. E essas figuras não se sobrepõem, elas se encaixam, mas uma não fica sobre a outra. Isso significa que se recortarmos as figuras A, B, C, D, E e F, a figura R poderá ser remontada como em um quebra-cabeças. Por isso temos propriedade da adição. Se uma figura R for decomposta em regiões A1, A2, AN,
que não se sobrepõem, a área será a soma de todas essas figuras, de todas as partes que montam um quebra-cabeça, dando origem à figura completa. Nos balõezinhos da página 207, nós lemos assim: como eu posso usar essas propriedades para resolver problemas envolvendo áreas? Se uma figura for dividida e rearranjada, as propriedades de congruência e adição garantem que obteremos uma figura com a mesma área da original. Então essas propriedades, elas nos ajudam a ver quando as figuras são congruentes e como a chegar à conclusão de que elas terão também áreas iguais. Penúltimo parágrafo da página 207, nós lemos assim: foi exatamente isso que fizemos na página 206, com a figura amarela, quando usamos o quadrado vermelho como unidade de medida de área. Vejamos agora dois problemas muito interessantes. O pêndulo e o machado, representados na próxima página, são duas figuras que foram incluídas na obra inacabada Deludo Geométrico, escrito por Leonardo da Vinci. Os pontos escuros mostram o centro de círculos usados para traçar as figuras. Vamos lá na página 208. Aí lá na página 208, nós temos as figuras. A figura verde é o pêndulo, a amarela é o machado. Todos os círculos traçados para desenhar essas figuras têm o mesmo raio. Para calcular as áreas, desenhamos cada uma dentro de um quadrado e usamos as propriedades de congruência e adição para desmontá-las e remontá-las. Então, se vocês observarem no seu livro, eles desenharam tanto o pêndulo quanto o machado em quadrados em que o lado do quadrado tem o raio desses desenhos se esse desenho fosse circunferência. Ao desenhar o quadrado sobreposto a estas figuras, o quadrado foi dividido em 4 partes iguais. Ao você juntar as 4 partes que foram desmontadas, que foram recortadas, você verifica que nós temos a metade de um quadrado. Leiamos o último parágrafo. Isso mostra que tanto o pêndulo quanto o machado têm a mesma área. Elas não têm o mesmo formato, não têm as mesmas medidas, mas têm a mesma área. Se o círculo usado para concluir cada uma dessas figuras tivesse raio 1 centímetro, qual seria a área do pêndulo e a área do machado? Quando nós olhamos aí, gente, o que acontece? Acontece que ao desmontar tanto o pêndulo quanto o machado, nós encontramos meio quadrado, não foi isso? Se o raio é 1, quer dizer que o lado do quadrado é 1, certo? Ficou assim, ó. Tá aqui o quadrado, certo? E quando eu desmontei, todas as partes, tanto do machado quanto do pêndulo, ficaram nessa parte de baixo, como está aí nos desenhos e ilustrações do seu livro. Se a circunferência tinha, olha aqui, raio 1, ou seja, o diâmetro é 2, certo? Então, o lado do quadrado seria 2. Aqui é 1, aqui é 2. Qual seria a área? 2 vezes 1, que seria 2, tá? Essa seria a área do círculo não, do pêndulo e do machado, e também de meio quadrado. A medida está em centímetros, a área então seria 2 centímetros quadrados, certo? Olha, neste capítulo nós estudaremos sobre áreas e volumes. Essa introdução foi sobre áreas usando figuras geométricas para representar unidades de medidas. Na aula seguinte, nós estudaremos a área de formas específicas e daí nós teremos algumas fórmulas para encontrar o cálculo destas